Olá, querido, tudo bem? Hoje eu vou trabalhar novamente no livro de Provérbios, uma reflexão muito interessante. Provérbios é um livro que nós estamos trabalhando junto com a nossa igreja e é importante nesse tempo a gente pensar justamente em mais uma reflexão nesse livro que vai falar mais uma vez sobre avaliar a nossa vida. O tema hoje é esse, avaliar a nossa vida, avaliar a nossa conduta. E nós leremos Provérbios capítulo de número 14, leremos 3 versículos, o 4, o 8 e o 9. Bom? Leremos então esse verso 4, depois o 8 e o 9. O verso 4 diz assim: Não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi há abundância de colheitas. A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho, mas a estultícia do insensato é enganosa. Os loucos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. E justamente esse trecho nosso aqui, dessa reflexão, fala sobre essa avaliação. E o texto começa fazendo uma analogia utilizando o boi. O verso diz que o boi ajuda o agricultor na sua colheita. E é interessante que você já viu, obviamente, aí um carro de bois, uma junta de bois ajudando na nossa agricultura, tanto agora como também na época de Israel. Vale lembrar, por exemplo, Elias, quando foi chamar Eliseu para ser profeta e sucessor dele como um profeta importante ali, lutando contra a idolatria na terra de Israel. Eliseu estava junto às juntas de bois na terra de seus pais, o que indica não só que Eliseu tinha uma condição financeira, porque tinha 12 juntas de bois, estava ali na 12ª, mas também que o animal, o boi, era utilizado na agricultura e a sua força, obviamente, tanto para arar a terra quanto também para recolher a colheita, para transporte, era muito importante. E Salomão diz aqui no texto que é importante, o boi ele traz uma vantagem muito grande. Mas o Salomão também diz que o boi que traz essa vantagem, esse auxílio, essa força na produção e que aumenta a nossa produtividade, aumentava a produtividade em Israel, é um boi também que suja o estábulo, que vai o celeiro lá, você vê que ele fica, sujo com o boi. O texto diz que se não há boi, o celeiro fica limpo. Mas havendo boi, o celeiro vai ficar sujo. Então isso significa que aquele mesmo boi que te dá uma vantagem muito grande também é aquele boi que precisa de cuidados, precisa de manutenção, precisa comer, precisa de um lugar limpo e etc. Então o texto diz que a grande colheita ela é importante, é o nosso objetivo. Mas para que haja essa boa colheita, é preciso fazer uma avaliação sobre essa questão do boi. E é interessante que quando a gente arruma o boi para nos ajudar na nossa colheita, é interessante que esse mesmo boi acaba trazendo para nós responsabilidade com ele, e mais trabalho também. Então a gente percebe que quando Salomão está falando a respeito desse boi que é produtivo e ao mesmo tempo dá trabalho, Salomão está trazendo para nós uma balança. E é importante a gente fazer avaliações na nossa vida. Compensa? Não compensa? Vale a pena? Não vale a pena? Vou ganhar ou vou perder? Vou ganhar mais ou vou perder mais? É proveitoso ou não é proveitoso? Essa avaliação é necessária que a gente faça na nossa vida. E como que a gente avalia a nossa vida? Os nossos passos, o nosso caminho? Salomão dá dois exemplos para a gente no verso 8 e no verso 9 do capítulo 14. Verso 8 diz: A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho. E o ponto número 1 da nossa discussão é justamente isso. A sabedoria que Provérbios tanto ensina para a gente nos ajuda a discernir como é o nosso caminhar. E é interessante que o nosso caminhar precisa, obviamente, ser respaldado em Deus. Por exemplo, Provérbios capítulo de número 3, verso 6 diz: Reconhece-o, ou seja, reconhece Deus em teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. E isso não é um processo só espiritual da bênção de Deus sobre as nossas vidas, mas é também um processo de colocar os valores divinos sobre a nossa conduta, sobre os nossos acordos, as nossas decisões, o que a gente quer, como a gente vai alcançar os nossos objetivos. Quando nós entregamos o nosso caminho ao Senhor, Deus obviamente nos abençoa. Mas também existe um aspecto prático da gente colocar a vontade de Deus como primícia, como primazia, colocar a verdade, o amor, a honestidade, a lealdade, a responsabilidade como força de propósito de tudo aquilo que a gente vai fazer. E é interessante que isso traz um ganho maior como o boi, mas também como o boi dá mais trabalho,
fazer o que é correto, se você for pensar bem, às vezes é mais trabalhoso, mas é sempre mais recompensador. Se por um lado, fazer o que é certo, fazer o que é correto, fazer o que é justo, fazer o que é amável, dá trabalho, mas é mais recompensador, por outro lado, o verso 9 diz que nós temos que, como o verso 8 diz, fazer o que é certo, e o verso 9 diz, a gente precisa reconhecer o nosso erro. Quando o texto diz assim, os loucos zombam do pecado, o texto está dizendo que os loucos tratam o erro com zombaria, ou seja, os erros não são relevantes, não são tratados com responsabilidade, não é? Os erros são tratados como qualquer coisa, menos como algo que precisa ser transformado, mudado, para que a nossa vida seja melhor. Por isso que é louco. Louco é aquele que muitas vezes age de forma equivocada, age de forma toda atrapalhada, que constrói um futuro destrutivo para si e para todos que estão à volta, mas não consegue enxergar que isso é fruto das suas próprias mãos. Não consegue perceber os seus erros, as suas falhas diante de Deus e diante das pessoas. Isso só é possível se nós exercermos duas funções importantes na nossa vida. A primeira delas, muito importantes, é a quebra do orgulho. A gente muitas vezes tem dificuldade de reconhecer o nosso erro porque a gente tem dificuldade de perceber de fato e de nos quebrantarmos e descermos daquele pedestal do orgulho. Muitas vezes a gente passa por situações adversas na nossa vida por causa do orgulho. Por exemplo, quantas vezes você já se perdeu porque você ficou orgulhoso demais de reconhecer que você não sabia onde era o lugar ou você ficou tão orgulhoso que não quis pedir informação? Acontece comigo, aconteceu com você e a gente às vezes acaba querendo mostrar que nós sabemos, que nós conhecemos, nós acabamos nos complicando porque a gente acaba sendo orgulhoso e a gente só perde com isso. O orgulho nos impede de descer, não é? De reconhecer e de perceber que a nossa vida tem fragilidades e que a gente precisa de ajuda, de auxílio, que a gente precisa e necessita da mão estendida, da mão amiga, trazendo amparo, trazendo à nossa vida ajuda mesmo em momentos de dificuldade. Você não sabe fazer tudo, nem eu sei, e a gente depende um do outro para viver bem, viver em qualidade, não é? Você vê, por exemplo, que isso é lá de Gênesis. A Bíblia diz que Adão, não é, disse a si mesmo, estou só. Não é? E o próprio Deus diz, não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora. Isso é um aspecto que mostra para a gente que nós somos sociáveis, ou seja, nós temos os relacionamentos sociais como primícia e como base fundamental da nossa vida. Nós dependemos uns dos outros e precisamos aprender a conviver uns com os outros e aproveitar das qualidades, não é? Da inteligência do nosso irmão, do nosso próximo, das capacidades que nos cercam, vindas de outras pessoas, para justamente nos tornar pessoas melhores. Para que isso aconteça, a gente tem que quebrar o orgulho. Se por um lado a gente tem que quebrar o orgulho, por outro a gente tem que viver em humildade. Só uma pessoa humilde consegue de fato diante de Deus e diante do próximo reconhecer os seus erros. Só uma pessoa que consegue ter humildade de coração, não se colocando maior do que ninguém, é uma pessoa que consegue pedir, por exemplo, desculpas de um erro, consegue de fato pedir perdão a alguém do qual feriu, do qual falou algo que não deveria, um acordo que foi feito que não foi cumprido. Só uma pessoa humilde consegue resolver circunstâncias pendentes da sua vida. E é importante para a gente resolver essas questões. Quando a gente trata o pecado com zombaria, achando que ele não tem problema algum, a gente está enganando a nós mesmos e estamos trazendo prejuízo à nossa vida. Por isso que o texto diz, pecado é pecado, precisa ser resolvido, precisa ser sarado, para que a nossa vida seja transformada e melhorada. O texto, por exemplo, de Tiago, capítulo 1, verso 15, diz que a cobiça gera pecado e o pecado gera morte. Ou seja, pecado que gera pecado, que vai gerando pecado, que gera morte. Um erro, muitas vezes, não tratado, não trabalhado na nossa vida, vai gerando uma cadeia de erros e de consequências que às vezes são tão destrutivas para nós e que gera morte. Talvez não a nossa morte física, literalmente, mas vai matando muita coisa ao longo do caminho. Já falamos isso aqui também numa reflexão em Provérbios. É importante a gente reconhecer os nossos erros para a gente poder acertar e viver melhor. Para isso a gente precisa ser humilde. Para isso a gente precisa nos colocar de igual com todos e reconhecer que a gente também erra, que a gente falha. Só uma pessoa humilde, por exemplo, consegue liberar perdão.
perdoar o nosso próximo também é importante, para a gente não ficar trazendo mágoa, tristeza, não é? Trazendo culpa, trazendo circunstâncias do passado que nos afligem tanto para o nosso momento presente. Isso nos ajuda a avaliar a nossa vida, a colocar a nossa vida numa balança. Lembra que a gente falou? Colocar a nossa vida com relação a esse boi. Será que o que eu estou fazendo compensa ou não compensa? Será que a minha ação é uma ação boa ou uma ação ruim? Será que o que eu estou planejando para o meu futuro é bom ou é ruim? Isso só é possível se a gente acerta o nosso caminho e coloca Deus como primícia. Entrega o nosso caminho para Deus, se a gente avalia o nosso caminhar e se a gente começa a abandonar o mal. Se a gente começa a tentar ter uma vida melhor, mais transformada segundo a imagem de Cristo Jesus, os valores da palavra de Deus. Aí sim a nossa vida vai progredindo, vai melhorando e a qualidade da nossa vida vai melhorando. Se você quer qualidade na sua vida, siga o texto de Provérbios. É importante ter o boi para a nossa colheita. Todo mundo quer uma colheita satisfatória na vida, mas muita gente não quer às vezes o trabalho e a responsabilidade. É importante pesar isso na balança e entender que com Deus há sim uma vida de responsabilização, há uma vida de trabalho, há uma vida onde você vai ter que se esforçar mais para ser mais a semelhança de Deus, para ser de fato mais correto, mais íntegro, tanto com Deus como com você mesmo, com a sua própria história e também com as pessoas que te cercam, mas isso vai fazer a sua vida uma vida muito melhor. É isso que Provérbios ensina para nós. Amém? Vamos orar? Deus, a gente pede, ó Deus, que o nosso caminhar seja um caminhar abençoado. Primeiro, fazendo boas avaliações para a nossa vida, ó Deus, para que a nossa história seja uma história de bênção, Deus, e uma história que possa ser escrita segundo os teus propósitos. Que consigamos, ó Deus, como lemos, fazer, ó Deus, boas avaliações na nossa vida, para que a gente sempre escolha o que seja bom, perfeito e agradável, como a tua vontade é. Que consigamos, ó Deus, ser, ó Deus, abençoadores também aqueles que nos cercam por meio das nossas escolhas. E acima de tudo, que o Senhor nos ensine a sermos humildes, ó Deus, a reconhecer os nossos erros, o nosso pecado, para que a gente consiga, ó Deus, tirar da nossa vida todos os males e viver de forma mais pura, mais santa, mais leve no nosso caminhar. Nós oramos a Deus no nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Deus abençoe sua vida no nome de Jesus.